na minha vida. Agora, depois das 4 partidas que vimos na quarta e na quinta-feira, o Brasileirão agora tá todo certinho, não tem asterisco, não tem nada ainda de dívidas, ou seja, agora essa é a classificação real e o Palmeiras segue na ponta da tabela com 62 pontos. O Botafogo, com o empate de ontem, foi a 61, não ultrapassou o Verdão. Flamengo 60, Grêmio e Bragantino 59, o Galo tem 57. Lembrando que Atlético e Grêmio se enfrentam no final de semana, vai ser legal. O Atlético Paranaense, o Fluminense, o Cuiabá e o São Paulo fechando a primeira parte da tabela. E aí os problemas aparecem, todo mundo nervoso, tenso, querendo fazer contas. Fortaleza, Corinthians, Inter, Santos, Vasco, Cruzeiro e a zona do rebaixamento com Bahia, Goiás, Coritiba e América. Eu destaco que a gente vai depois analisar os confrontos do final de semana para poder avaliar melhor essa tabela. E agora a gente vai com mais informações por aqui. Olha o que está aparecendo. Aí, Palmeiras, o líder da competição. Semana abençoada para nós aí. Decisão, semana uma decisão. 14 dias sem jogos. A última impressão para lá de positiva ainda está viva na memória. Vitória por 3-0 contra o Inter para assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez em 2023. Entre pausa para a data FIFA, tempo para descanso, acerto de outras equipes com a tabela do Campeonato Brasileiro e muito trabalho, Abel Ferreira teve todos os jogadores de volta à academia de futebol nesta quinta-feira. Richard Rios, Gustavo Gomes, Endrick e Rafael Veiga trabalharam normalmente e devem ser titulares no domingo contra o Fortaleza. Eles foram os atletas que, por um bom motivo, não tiveram como descansar nesta semana. Para nós foi importante ter um tempo para recuperar. Claro que em contrapartida a gente perde um pouquinho do ritmo de jogo, mas acho que a nossa equipe estava precisando também, né, dar uma recuperada. Tinha muitos atletas que estavam no limite e estava ficando muito mais perigoso do que vantajoso para nós, então foi importante a gente descansar, aprimorar a parte técnica, a parte física. Tanto é verdade que Luan, com um problema na coxa, corre contra o tempo para ficar à disposição. Trabalhou até na folga que o elenco teve na segunda-feira de feriado. Se não tiver à disposição, Abel vai ter que pensar numa alternativa para manter o esquema de 3 zagueiros que vem dando certo. Marcos Rocha pode fazer companhia a Murilo e Gomes ou Naves, um zagueiro de ofício. Piquerez também com um problema físico, mas esse mais leve traz mais otimismo em relação à escalação. O restante do time deve ser o mesmo, com Endrick e Veiga como principais armas ofensivas e Zé Rafael na função de guardião da zaga, que nem por isso deixa de dar liberdade a ele para fazer o que mais gosta. Agora eu estou tendo um pouquinho mais de liberdade nessa nova formação, o que permite que eu possa chegar um pouco mais dentro da área ali, onde realmente sobram as bolas para fazer o gol e eu estou contando com essa bola aqui que sobra, com essa jogada que eu tenho quase como uma característica chegar ali na entrada da área, então espero que possa ainda melhorar meus números esse final de ano, que eu possa ajudar o Palmeiras e que a gente possa sair com o título. E enquanto só tem cabeça em brigar pelo título brasileiro neste final de ano, Zé Rafael sabe que vai ter mais concorrência no setor do meio-campo em 2024. Aníbal Moreno do Racing já foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras. E a diretoria foca esforços em Caio Alexandre, também volante do Fortaleza. A negociação pode sair por valores altos, que alcançam até 50 milhões de reais. E a grande bomba da semana é mais um assédio ao técnico Abel Ferreira. Segundo o jornal Esporte da Catalunha, o Al-Sadd do Catar estaria disposto a torná-lo o técnico mais bem pago do mundo, superando Guardiola, Simeone e grandes europeus. O Al-Sadd foi dirigido pelo ex-craque Xavi até novembro de 2021, quando este foi para o Barcelona. Com o contrato até o fim de 2024 no Palmeiras, Abel Ferreira já recusou outras propostas milionárias, do Al-Hilal e do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Em nota oficial, a equipe do técnico disse que Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Neste momento, qualquer especulação vai ficar de lado. Já pensou ser o técnico mais bem pago do mundo? Essa é a proposta. Essa é a proposta, mas quando eu vi a notícia, e é natural que isso aconteça, já acontece com jogadores que se destacam no futebol brasileiro, a proposta do futebol europeu, nesse caso da Ásia.
Não sei se o Abel, até porque não é um problema financeiro, se a tomada de decisão dele em sair do Palmeiras para o mercado árabe, né, o mercado asiático, é só por causa do dinheiro. Eu acho que ele tem uma veia de competição muito aflorada nele, que eu não sei se essa tomada de decisão vai ser só pela questão financeira. Eu acho que ele pensa ainda em dirigir um time de expressão no futebol europeu. Que coisa, hein? Mas deve mexer com a cabeça do cara. Impossível, né? Pelo valor, muito elevada a proposta. E isso só mostra o reconhecimento que o Abel tem pelos títulos, pelo trabalho, pela maneira como ele conduz o Palmeiras. Muitas vezes é criticado aqui no Brasil, mas parece que no exterior, cada vez mais, ele ganha moral, credibilidade e espaço. Mas sinto que a saída do Abel está mais próxima. Iminente daqui a pouquinho, Tá mais né? próxima. E o palmeirense não quer nem ouvir falar sobre isso. Mas é muito bonita. Para os candidatos é mais popular, né? Postulantes. Vini Colorado usa muito. Usa muito? No Rio Grande se usa muito. É melhor que os players. Jogos restantes no Brasileirão 2023. Próximos jogos do líder Palmeiras. Fortaleza fora de casa. América Mineiro. Em casa? Em casa. Isso. Né? Fluminense de férias. Esse jogo... Não, de férias não. Férias De férias não, senhor. Não? Não, senhor. Algumas semanas dos jogos mais importantes da história desse clube. Você sabe que dia vai ser esse Palmeiras e Fluminense? Quer que eu te fale? Vai ser no dia 3, um domingo. 3 de dezembro. Qual a chance do Fluminense colocar o time titular? Razoável. É, razoável. Cruzeiro. É o último jogo do Palmeiras. Então, Fortaleza, América, Fluminense, Cruzeiro. Botafogo. Santos Futebol Clube, domingo, no estádio Newton Santos. O Santos desesperado, ainda precisando de pontos. Precisa mesmo. Coritiba. Desesperado. É bom a gente pontuar, Bel. O Coritiba pode cair nessa rodada do final de semana. Se o Coritiba não ganhar do Fluminense no Maracanã, estará rebaixado nas contas também. Então o Coxa pode chegar rebaixado e pode chegar com alguma chance remota de ficar. Em resumo, o Botafogo enfrenta 4 times que estão na parte de baixo da tabela. O Santos, o Coritiba, o Cruzeiro. Ah, você tá maluco? O Internacional? Sim, o Internacional está na parte de baixo da tabela. Provoca. Você é provocador porque o nosso amigo Colorado acompanha sempre. Ele manda mensagem. Provoca, é fato. Tô falando bobagem, professor? Não, mas como é o último jogo... o Inter Não, mas se ganhar do Bragantino domingo no Beira-Rio, respirou, Você né, tem Prof? razão, professor. Tem tempo atrás. Imagino eu que quando o Botafogo for enfrentar o Inter não estará mais ali com risco de rebaixamento. Imagino eu. Nada mais me surpreende nesse brasileiro. Flamengo, América Mineiro, jogando em Uberlândia com, sei lá quanto, 90% ou mais? 3 pontos na conta. Aí. De torcida... Não, senhor. 3 pontos? Pode colocar. Não, senhor. Pode colocar Não, 3 pontos na senhor. conta. 3 pontos na conta? Do Flamengo? É? Prof, tá se expondo à toa. E Agora, olha que eu gosto do América, hein? Você, tudo bem, a gente ser o anti-Tite, mas foi muito agora. Vai ter o jogo duro com o Atlético Mineiro, mas é em casa. É em casa. Cuiabá e São Paulo de férias. Ou vai dizer que não? São Última Paulo vai de rodada, férias. São Paulo não vai estar de férias. São Paulo vai estar de férias, mas tem aquela coisa da final da Copa do Brasil, né? Engasgado aí. E é Tem fora. outra coisa. Mas, Que ninguém- olha só, tem é, outra- uma tabela viável pro Flamengo. Muito. Viável. E deixa eu fazer uma pergunta. A questão é que Sem pro Palmeiras maldade. também é muito viável. Ah, Posso bom. fazer uma pergunta? Sem maldade, mas com realidade. Última rodada. Flamengo e São Paulo. E o Palmeiras está lutando pelo título com o Flamengo. São Paulo entra como? Entra com seriedade pra jogar. Tem que ser assim, Abel. É assim. Também acho. Eu Mas a entendo. história do futebol nem sempre mostrou isso, hein? E essa discussão Tô aqui errado. no Brasil, principalmente, ela é sempre muito valorizada nessas retas finais, quando um time, teoricamente, não está disputando nada para ganhar o brasileiro, não tem risco de cair, e o rival está disputando um título. Assim, é claro que é muito tópico o que eu vou falar, mas a esportividade não deveria permitir isso. Assim, esse assunto é sempre um assunto debatido. Concordo com você, amigo. Mas tem a seriedade do campeonato, da camisa que veste, da instituição que você defende. Isso tem que estar muito à mas frente em nós relação a... Olha, eu vou jogar mais ou menos aqui, porque o rival, se eu ganhar, vou beneficiar o rival. Não, o rival não vai ganhar ou perder por causa da última rodada. São 38 rodadas no campeonato. Mas não se esqueça que em 2009 coisas estranhas aconteceram. E o que forçou a CBF, inclusive, em 2010 e 2011, colocar clássicos na última rodada. Foi. 2011, o Corinthians é campeão com 0-0 com o Palmeiras, enquanto o Vasco enfrentava o Flamengo. Exato. Tá? Então, eu não creio em las brujas, pero que las hay. Infelizmente. O Grêmio de tanta gente, do amigo Morel Imortal, por exemplo... Sempre acompanha a gente. Sempre um abraço para o amigo Morel Imortal. Tá devendo aquele churrasco pra gente. Enfrenta o Galo
o Goiás, o Vasco em casa. Olha que jogo, Grêmio e Vasco na penúltima rodada. E o Fluminense, tá bom, não vou falar que tá de férias, senão vocês vão ficar bravos. Fluminense Aí na tá última mais de rodada férias ainda, não vai que é a estar de última. férias. Tá bom, então não vou falar. Bragantino tem o Internacional no Gigante da Beira-Rio no domingo. Jogo Tem duríssimo. Fortaleza em casa, Coritiba. Nessa penúltima rodada é capaz do Coritiba já tá. E o Vasco na última rodada, Bragantino e Vasco, hein? A tabela do Bragantino é bem interessante, talvez seja a melhor. Interessante. melhor, Já começa é. com o Inter no Beira-Rio? Melhor, Não tá Eugênio? jogando bem, gente. Precisa, Que isso, é necessidade. necessidade, mas não tá jogando. provocador. 3 pontos pro Bragantino, é Não isso? tô dizendo que é 3 pontos, tô falando que a tabela do Bragantino, comparada com a dos outros, ele vai pegar times todos que estão na parte de baixo da tabela. O Inter tá na parte de baixo da tabela. Assim como o Mas é Fortaleza, difícil, mas hein? são dois adversários com bola, né? Sim, mas estão na parte de baixo da Sim, tabela. nesse momento, sim. Todos eles. O Inter precisa pontuar. É. Tá com 43, não tá? Tá. Caminho Todo do... mundo precisa pontuar, É Bel. um jogo... Não, o Fluminense não precisa. Só ali o Nem América. São Paulo. Só o Abel, América. Fluminense, São São Paulo, não O precisa nem América entrar que em vai campo, eu enfrentar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, esse aí não precisa pontuar mais que já está rebaixado. O Curitiba, talvez ali contra o Botafogo e contra o Bragantino, talvez também já não precise mais pontuar. Então, e na última rodada, a gente não sabe como é que vão chegar isso. Cruzeiro e Vasco. É isso. Nem Bahia. Eu acho que a armadilha é essa, Eugênio. A gente tentar falar Não daqui sabe a como vão 3 chegar esses rodadas, times na é última muita rodada. rodada. Mas uma coisa é certa, o caminho do Galo é o mais difícil, que você vai falar agora. Do Galo. Pode falar, fala, professor. Porque a diferença de porque pontos, tem né? 2 postulantes. Não, né? e são 5 pontos a menos que o primeiro colocado, que também tem que entrar na conta isso, prof. Isso antes de tudo. Antes de mas tudo. O Galo é o único que enfrenta 2 pares desses aí. Se não for a melhor campanha, é uma das melhores do segundo turno, a do Galo, hein? É a melhor. É a melhor, né? É a melhor. Você pode ver aí, ninguém pega 2. A gente está analisando 6 equipes, certo? O único que pega 2 dessas 6 equipes é o Galo. E em sequência. Sim, Grêmio mas e Flamengo. é que você jogar contra esses times desesperados lá de baixo também é muito difícil agora, né? Mas, por exemplo, o Bahia na última com o Galo, dependendo, talvez o Bahia já tenha resolvido sua vida. Assim como esses que pegam também o Red Bull pega o Vasco na última. Pode a ser. vida pode estar decidida para o bem e para o mal. O caso do Palmeiras, eu acho o Cruzeiro é o fiel da balança aí. Dependendo de como chegar esse Cruzeiro na última rodada, pode ser muito complicado para o Palmeiras ou um jogo amistoso. Olha, os números indicam. Ih, agora eu quero ver. Agora eu Como é que quero é? ver. Peraí, como é que Agora é? eu quero ver. Números? Em que números? Os números são Olha, o seguinte. pausa reflexiva. Aqui no site, foi aqui no site Soccer Stats. Ele faz... Soccer Stats. ele- Estatísticas do futebol. Do futebol, é. Qual é a conta dele? Ele pega a média de pontos de cada um dos adversários dos times. Tá? A média de pontos que esses times já fizeram no campeonato. E aí, assim, por exemplo, a média de pontos o primeiro jogo do Palmeiras é o Fortaleza fora. Correto. Então, qual é a média de pontos do Fortaleza fora? Depois, qual é a média de pontos do América em casa? Qual é a média de pontos do Fluminense? E assim vai. Interessante. E ele estabelece uma média de pontos dos adversários de cada time. A média de pontos dos adversários do Palmeiras É a mais baixa. 0,94. É a menor dos 6 primeiros colocados. Aliás, que é a menor do campeonato inteiro. É a menor do campeonato inteiro. O Botafogo, a média é 1,19. Um pouquinho mais difícil. A do Flamengo já sobe para 1,55. Mas, por exemplo... Já é mais complicado. Até porque tem o Atlético Mineiro. Tem o Galo ali. O Galo tem... Tem o Atlético, exatamente. Aí o Bragantino é 1,19, o Grêmio 1,48, um pouco mais difícil, e do Galo 1,28. Ou seja, a tabela mais fácil é a do Palmeiras. Isso é apenas um número para quantificar o que a gente olha para a tela e a gente percebe. E o Flamengo tem o São Paulo no Morumbi, que tem um aproveitamento muito alto. São Paulo não ganhou nenhum jogo fora, mas em casa perdeu pouquíssimos pontos, né? E a campanha do São Paulo de meio de tabela se deve muito aos jogos do Morumbi. Né? Mas veja como isso dilui, né? Um Flamengo e São Paulo, última rodada, ainda que no Morumbi. O São Paulo não vai estar com aquela pegada, o Flamengo obrigatoriamente terá que ter essa pegada. Se ele tiver chance na última rodada, é obrigação do Flamengo jogar de uma maneira até fora do padrão do próprio campeonato. Menos o Flamengo, mas o São Paulo. Esse São Paulo não será aquele São Paulo motivado. Isso é claro. E é óbvio que nesse Campeonato Brasileiro também tudo muda de uma rodada, ou muita coisa muda de uma rodada para outra. Mas os times que vêm no melhor embalo das últimas rodadas desses 6, eu estou errado
ou estou certo quando eu digo que são Palmeiras e Flamengo? Embalo ou eu estou misturando desempenho com resultado? Palmeiras e Flamengo, ou não? Sim. Que venha a ser, Abel, lá atrás, quando começa o campeonato, os favoritos. Os times que têm mais vencido nos Mas últimos que- anos. que Não não é- colocaram muito na briga por causa do Botafogo, né? Não só por causa do Botafogo, por causa da sequência deles. Deles e o aproveitamento Mas vamos lá. que caiu muito Não, do Botafogo. vamos fazer o Claro, seguinte, também. Proponho, nobre companheiro, presidente da mesa, proponho a seguinte reflexão. Estamos nós na véspera da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí você aponta quais os favoritos ao título. Palmeiras, Flamengo, Flamengo, talvez o Galo. Flamengo e Palmeiras. Os dois estariam, né? Se tivessem 3 escolhidos, os Estamos dois hoje às vésperas, começa hoje, né? A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são hoje os favoritos ao título? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Rodou. E no final das contas, esses times estão chegando. Claro que ainda tem o Botafogo ali. Vamos lá. Volta lá, véspera da primeira rodada. Onde você acha que o Botafogo vai estar? Não quer dizer que já são campeões. Não quer dizer. Ó, Mas diga, faça a pergunta. na véspera da desafie. primeira rodada, Ah. Abel Neto. Ele está brigando pelo título de novo. Abel Neto. Diga, antes da primeira O rodada, que você imagina que o Botafogo vai fazer nesse campeonato? imagino que vai lutar para ficar entre os 6 primeiros. Antes da primeira Você rodada? imaginava isso antes da primeira rodada? Com o que o Botafogo tinha feito no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Não. A Agora eu Sul-Americana. vou falar a verdade. Botafogo, aquele que não chegou nem na semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca, ele luta por uma Sul-Americana. Eu diria, antes da primeira rodada, eu diria isso. Ia quebrar a cara, mas... E você diria o quê? Eu diria que seria meio de tabela também. E é isso aí, família Alviverde. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Vim com mais informações do Verdão para vocês. Antes de mais nada, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E vamos lá para a notícia. Sondagens e saco cheio. Definição do futuro de Abel vira assunto em fim de ano do Palmeiras. Técnico se fecha para o Brasileirão e só definirá seus planos ao término do campeonato. Abel Ferreira tinha colocado seu futuro no Palmeiras em dúvida, ao dizer que estava de saco cheio dos problemas do futebol brasileiro e agora há outro elemento balançando para balançá-lo. O Al Saad do Catar promete fazer uma oferta que transformará o português no técnico mais bem pago do mundo. O Verdão não tem conhecimento de negociação e conta com um treinador que participava ativamente do planejamento do clube para 2024 e tem contrato até o fim do ano que vem. Abel, por sua vez, diz só pensar nos 4 jogos que restam do Brasileirão, embora seu staff não tenha negado a possibilidade de saída. Abel está focado em fechar a temporada da melhor forma possível. Nesse momento, toda e qualquer especulação fica de lado. Ele tem contrato até o fim de 2024 e sua cabeça está totalmente voltada para a reta final do Brasileiro, disse a equipe do técnico em nota. O empresário de Abel recebe sondagens frequentes do exterior, como do Al Ittihad da Arábia Saudita do início do mês, que ele já tinha recebido. Na maioria dos casos a negociação não avança, pois o próprio técnico reforça que gosta de cumprir seus contratos. Só que a expectativa é de que a oferta do Al Saad seja com números altíssimos, bem acima dos atuais vencimentos do comandante do Palmeiras. Ainda que ele esteja agora entre os treinadores mais bem pagos da América do Sul, antes da pausa para a data FIFA, há 2 semanas, Abel Ferreira declarou estar de saco cheio pelo desgaste da rotina no futebol brasileiro. Estou de saco cheio desses jogos seguidos, viagens seguidas, não quero isto para mim, segundo palavras do técnico. Na sequência da mesma entrevista, perguntado se poderia ir embora ainda este ano, respondeu na maneira impaciente que tem que esperar para ver. Tanto pessoas próximas a Abel quanto ligadas à diretoria do Palmeiras entendem que este foi mais um desabafo por cansaço do que o prenúncio de uma despedida.
Ele trouxe sua esposa e 2 filhas para morar no Brasil e as 3 gostam de viver em São Paulo. Quando negociou sua renovação no ano passado, o técnico disse que sua família teria participação importante nos planos para o futuro. A posição do Palmeiras se mantém de contar com o português para 2024 e até oferecer uma renovação por mais 3 anos caso a presidente Leila Pereira seja reeleita. A comissão de Abel conta também com auxiliares portugueses João Martins, Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Thiago Costa. Andrei Lopes, conhecido como Cebola, é um membro da equipe fixa do clube e visto como um possível nome com chance de assumir a equipe quando o atual comandante for embora. Dentro do Palmeiras, a esperança é que isso seja um assunto para, no mínimo, ano que vem, depois do ano que vem, né? Então é isso, pessoal. A notícia de hoje foi essa. Estão sondando aí o Abel Ferreira, time do Qatar, tá fazendo uma proposta enorme aí para ele poder sair, né, e ir pro Qatar. E é assim mesmo, que o cara tá fazendo um bom trabalho, merece, mas não é agora que eles vão conseguir tirar ele do Verdão. Deixe nos comentários qual que é a sua opinião, se você acha que o Abel vai sair ou não, e qual que é o seu otimismo para essas últimas 4 rodadas de Brasileiro, se ainda dá tempo de levar o título. Obrigado, até o próximo vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito. Valeu!